Queria primeiro agradecer o convite em nome da diretoria do DIAP, cumprimentar meus colegas, né, a Natália, o Fábio e a Priscila. Acredito que aqui a gente vai poder não só fazer um bom diagnóstico desses oito meses de governo e essa relação com o Congresso, mas também apontar qual vai ser o futuro, né, o futuro das políticas públicas, o futuro para os servidores públicos na gestão do presidente Lula. O fato é que o governo ele assumiu a presidência da República e o Estado brasileiro com um grande desafio de reorganizar o Estado frente a uma desorganização, em especial uma utilização das instituições de Estado, sob o ponto de vista de colocá-las a uma linha ideológica mais liberal, no sentido de colocar o serviço público ou transferir ele para a iniciativa privada. Então, a gente passou os últimos 5 ou 6 anos, isso eu falo desde o governo Temer para cá, sendo preparado o Estado para a iniciativa privada através de reformas macros, e só não foi concluído esse ciclo em função da conclusão da reforma administrativa, que é um assunto que a gente tem que debater com profundidade. E outro desafio que foi recebido o governo é restabelecer direitos, né? Que nos últimos anos, né, sob o ponto de vista do orçamento ter sido engessado para fortalecer políticas públicas sociais, outro lado também houve um avanço de uma legislação tirando direitos extremamente importantes sob o ponto de vista do trabalho, dos servidores, social, com muito peso. Então, o governo assumiu que esses três desafios, tendo em vista que não há parâmetro de herança deixada por um antecessor ao governo. Imagina só, houve o resultado das eleições, o governo Bolsonaro não reconheceu o resultado das eleições, é um fato que agravou em especial em função da transição de governo, que foi extremamente delicada e difícil, tendo que fazer isso, inclusive, antes da posse, no sentido de que acesso às informações, a dados, a situação do Estado foi entregue de forma muito precária, assumiu o mandato derrotando forças políticas muito fortes, componente mais liberal, veja que o poder econômico, o uso da máquina pública e uma divisão do país muito grande, com eleição muito apertada, isso foi também uma herança diferente relacionada a outras eleições. O governo teve que fazer uma composição ampla, ou seja, muitas disputas internas, do ponto de vista de composição ministerial, e também disputas partidárias, principalmente sob o ponto de vista da união de partidos em federação ou fusão de partidos, do qual várias lideranças dentro dos partidos disputam o poder, então você montar uma maioria se tornou muito difícil para o governo, a ausência, como eu comentei, de transição, um déficit e um orçamento desmontado, então uma herança que não se via com precedência, né, desde a redemocratização. Como eu disse, os direitos sociais impactados pelas reformas. Então, o governo assumiu numa situação em qual as reformas já tinham sido feitas e precisava dialogar com o Congresso Nacional, que, na sua maioria, representa os setores da agenda reformista, ou seja, mais à direita, mais conservador e mais liberal, e ainda assim um governo que vai, durante o seu mandato, buscar avançar a sua agenda não tendo maioria no Congresso. E esses grupos vão colocar dificuldade para refer essas reformas. Um parlamento muito empoderado, do ponto de vista da gestão orçamentária, vamos lembrar aqui que acabou o orçamento secreto, mas hoje os parlamentares e o Congresso detêm 25% do orçamento. Então, imagina só, você tem desafios estruturais, como eu mencionei, uma herança comparada aos presidentes anteriores muito mais complexa, para resolver os complexos problemas do Estado e político. Então, quando você olha todos esses desafios, essas heranças, e avalia a produção legislativa, que é basicamente um estudo que a gente fez no DIAP para poder projetar como estava a agenda, tanto nossa, defendida pelas entidades sindicais ou sociedade, como também a efetividade do governo, mesmo nesse ambiente muito complexo, a gente percebeu que houve uma produção de leis, ou seja,
aquilo que foi enviado pelo governo, ou aquilo que foi aprovado pelo Congresso, nas duas casas, ou seja, Câmara e Senado Federal, que foram convertidas em lei, né? Desde 1º de janeiro até agora, em agosto, se revelou positiva,